Fala pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso, à nossa aula, nono tópico, marcação de parágrafos e termos sucessivos. Eu gosto de colocar isso daqui, pessoal, porque é uma dúvida recorrente dos nossos alunos e a gente corrige isso demais nos textos que os alunos apresentam, tá? E aí eu gosto de colocar este exemplo especificamente aqui de um aluno que cometeu essas falhas, para que os nossos alunos, por favor, não as cometam aí nos próximos textos que forem fazer em concursos públicos, tá bom? Então, o que seria essa questão de marcação de parágrafos e termos sucessivos? Vamos visitar aqui o nosso slide para que possamos conversar a respeito. Pessoal, a questão é a seguinte: a marcação de parágrafo é o aluno coloca aqui, ó, parágrafo 1, né? Aí coloca lá, vou escrever aqui do lado que vai ficar melhor. Parágrafo 1, né? Aí redige aqui o parágrafo. Parágrafo 2, e aí redige o parágrafo. Parágrafo 3, aí finaliza no quarto parágrafo, né? E finaliza aqui o texto. Eu tenho de fazer essa indicação aqui de parágrafos, marcação de parágrafos? Negativo, pessoal, negativo. Não tem de fazer, não deve fazer porque você será apenado, tá? Não deve fazer porque você será com certeza apenado. Então não faça esse tipo de marcação. E aqui eu trago aquela exceção que eu falei antes também, com relação aos documentos, né, oficiais, né, que seguem ali o padrão ofício, né, do Manual de Redação Oficial da Presidência da República, né? Por exemplo, o ofício, ele cobra lá a indicação, né, a marcação dos parágrafos. No padrão ofício ele exige isso daí, tá? Então, com relação a esses documentos oficiais, vocês têm de seguir as regras de cada um deles. Mas para textos dissertativos aqui em concursos públicos, não faça essa marcação dos parágrafos, tá? Não faça essas marcações dos parágrafos. Não há essa necessidade. E com relação aos termos sucessivos? Com relação aos termos sucessivos é o seguinte, pessoal. Percebam aqui esse texto, olhem só. Vou começar por aqui, tá? Então, olhem lá. O TCU, ó, voltando àquela questão da sigla que nós falamos anteriormente, aqui, ó, Tribunal de Contas da União, entre parênteses, a sigla TCU, né? Aí aqui na segunda citação, o TCU tem jurisdição própria e privativa em todo o território nacional e a ele compete, 2 pontos. 2 pontos. E aí, o que o candidato fez aqui, ó? Termos sucessivos, que é o que nós chamamos de termos sucessivos. Aí ele marca aqui o primeiro termo sucessivo e ainda coloca um parênteses. Emite parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo presidente da República. 2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por bens, direitos e tal. E aí segue aqui marcando os termos sucessivos até o último. Perceba que o candidato, pessoal, ele tem domínio pleno das competências do Tribunal de Contas da União, as competências constitucionais atribuídas ao Tribunal de Contas da União. Na verdade, se eu não me engano, está entre o artigo 70 e 75 ali da Constituição, né, as competências constitucionais ali do Tribunal de Contas da União. E aí o que o aluno faz? Ele, para citar esses termos sucessivos, essas competências, após o emprego de 2 pontos, ele vai numerando cada um deles. Pessoal, aqui nesse caso foram 6 apenações. 6 apenações. Então não façam isso. A banca examinadora quer que você faça o quê? Que você utilize os 2 pontos e vá citando cada um deles, inclusive utilizando-se aí dos conectivos lógicos, coesivos, para dar prosseguimento ao seu texto, tá? Então, se for necessário, como aqui foram 6 competências aqui que ele trabalhou, separe ali em 2 parágrafos, né? Coloque no primeiro parágrafo você fala sobre o Tribunal de Contas da União, fala que a Constituição Federal atribui algumas competências, né, ao Tribunal de Contas da União, e aí no segundo e no terceiro parágrafo você vai trabalhar essas competências de forma progressiva, conectadas por conjunções e elementos coesivos, mas não vai ficar numerando cada uma delas, tá? Essas numerações aí podem acarretar em apenações ao seu texto. Beleza? Então, marcação de parágrafos e termos sucessivos ao seu texto, não, tá? Salvo raríssimas exceções, como, por exemplo, os normativos oficiais aí que seguem, os documentos oficiais que seguem o padrão ofício da Presidência da República, tá bom? Caso contrário, não façam isso no seu texto. Prefira o texto corrido, progressivo, sequencialmente conectado por elementos coesivos lógicos ali que vão dar boa progressividade textual.
Combinado? Beleza. Então, o nosso próximo tópico aqui, nós falaremos sobre citação de dispositivos legais. Citação de dispositivos legais. Vamos à câmera aqui rapidamente. Pessoal, este próximo tópico de citação de dispositivos legais é muito importante, não deixe de ver. Sugiro que façam aí uma pequena pausa. Prestem bastante atenção, porque vocês utilizarão isso demais nos seus textos e eu não quero de forma alguma que aluno nosso cometa esse tipo de erro em provas de concursos públicos. Tranquilo?